O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 7, livro 2. Retorno à vida corporal. União da alma e do corpo, entre a pergunta 352 até a 360, a parte final. Na pergunta 352, no momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades. Então, quando ele vai nascer, ele recobra o seu conhecimento, tudo que já teve em outras vidas, ele consegue ter essa consciência plena, o espírito? A resposta é não. Elas se desenvolvem progressivamente com os órgãos. É para ele uma nova existência e, como tal, é necessário que aprenda a servir desses instrumentos, os instrumentos da matéria. As ideias voltam-lhe ao pouco, como um homem que desperta de um sonho e que se sente, se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. É como se fosse uma anestesia, Na pergunta 353, a união do espírito e do corpo estando completa e definitivamente consumada, somente após o nascimento considera-se o feto como tendo uma alma? O espírito que deve animá-lo existe de qualquer maneira fora dele? Quer dizer, fora daquela matéria, o espírito existe. Não tem, portanto, propriamente falando, uma alma, porque a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado àquela que deve possuir. Então, está ligado prontamente àquele corpo, Na pergunta 354, como explicar a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. O feto vive a vida biológica, como o homem possui em si mesmo a vida animal e a vida vegetal, que se completa no nascimento com a vida espiritual, Então as coisas se completam. Na pergunta 355, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver. Com que finalidade isto ocorre, Isto acontece com muita frequência. Deus permite como prova que seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar também, muitas vezes. Na pergunta 356, há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada deveria cumprir-se para elas, para aquele corpo. É somente pelos pais que essa criança nasce. Muitas vezes nasce por uma questão de prova para o pai, para a mãe, para a família. Pergunta dos 356A. Um ser dessa natureza pode chegar ao termo de sua gestação, quer dizer, ao término final da gestação? Por vezes até acontece sim, mas não sobrevive, Pergunta 356B. Toda criança que sobrevive tem, portanto, um espírito encarnado? O que ela seria sem o espírito? Não seria um ser humano, Não seria um espírito encarnado. Pergunta 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Quer dizer, para o espírito que está reencarnando. É uma existência nula e a recomeçar, terá que recomeçar com novas escolhas, novo corpo, tudo de novo, Pergunta 358. O aborto provocado é um crime,
qualquer que seja a época da concepção, há crime sempre que se transgrida a lei de Deus. Então, é um crime porque transgredimos a lei da vida, né? Assassinamos, por exemplo, uma criança quando abortamos. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes de seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas de que o corpo deveria ser um instrumento, né? Na pergunta 359, no caso em que haja riscos à vida da mãe pelo nascimento da criança, há crime, né? Quer dizer, seria um crime em sacrificá-la para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe do que o ser que já existe, né? O ser que já vive. Pergunta 360. É racional ter pelo feto o mesmo respeito que se tem ao corpo de uma criança viva? Em tudo isso, vejam a vontade de Deus e sua obra. Não se deve, portanto, tratar levianamente as coisas às quais se deve respeito, né? Afinal de contas, é um ser que estaria ali, é um corpo respeitosamente gerado por duas pessoas. Por que não honrar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar aqui, né? Mas seria, portanto, honrar uma criança, uma situação de respeito, né? Com isso, nós terminamos essa segunda parte final, da pergunta 352 até a pergunta 360, da união da alma e do corpo.